Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas ele é maior do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que estava junto do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Então, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe
era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: vem e vede. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, neste momento, a permissão para entrarmos na presença gloriosa e santa do Senhor, por intermédio do Senhor Jesus, do Senhor Espírito Santo, e de joelhos, eu e todos nós que compomos esse maravilhoso canal de oração, nós queremos nesse momento exaltar, glorificar, agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos abençoou neste dia, Senhor. E como fazemos todas as noites, Senhor Deus, nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor, para aprendermos com o livro santo, com a palavra do Senhor, que é o Senhor Jesus, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra do Senhor. Por isso, Senhor, nós agradecemos por esse capítulo do Evangelho segundo o relato de João. Nós agradecemos pelo maravilhoso e rico ensinamento, por esse substancial ensinamento que a palavra do Senhor nos concede nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que é revelado pela palavra do Senhor a nós, porque o Senhor nos dá a permissão, por bondade e misericórdia do Senhor, o Senhor nos revela aquilo que o Senhor quer de nós. Obrigado, Senhor, por todas essas vidas que nesse momento estamos irmanados nesse canal de oração. Eu agradeço por cada vida nesse momento que está participando do canal de oração. Obrigado, Senhor, e peço por todas estas vidas, pela saúde de cada um, pela vida material de cada um, pela vida espiritual de cada um, pela salvação de todos eles, Senhor, de todo esse rebanho que a cada noite o Senhor confia, Senhor Deus, para que nós possamos conduzi-los à presença do Senhor. Obrigado por essas vidas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nesta noite visite cada um deles, a mente de cada um deles, Senhor Deus, para que o Senhor possa atendê-los, Senhor, porque o Senhor é onisciente, o Senhor sabe todas as coisas. Basta que o Senhor queira, o Senhor entra em cada uma dessas mentes, porque o Senhor sabe a carência, a necessidade de cada um, não só a necessidade material, mas principalmente, Senhor, a necessidade espiritual. Que o Senhor os alimente poderosamente nessa noite. E se no meio deles, Senhor, houver algum deles que ainda não declarou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que possa fazê-lo nessa noite, que possam se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, Senhor, e se entregar ao Senhor Jesus, para que eles possam, através do sangue do Senhor Jesus, que foi derramado naquela cruz, possam alcançar a salvação das suas almas, a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Ó Pai eterno, também pedimos pelos parentes, pela parentela de cada um dos componentes do canal de oração, que o Senhor possa visitá-los também nessa noite, com provisão de salvação para eles, que o Senhor Espírito Santo possa tocar nesses corações, nessas mentes, gerando arrependimento, confissão de pecado, Senhor, para que eles possam também alcançar a vida eterna e a salvação. Nós pedimos também pela noite de cada um de nós, Senhor, que o Senhor possa nos guardar durante toda essa noite, durante toda essa madrugada, que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos, esses seres maravilhosos
maravilhosos que servem ao Senhor, que são miríades e miríades de anjos, Senhor, são incontáveis o número deles, que o Senhor possa ordenar a eles que nos protejam, que nos guardem durante toda essa madrugada, nos livrando de todas as ciladas do inimigo das nossas almas, que é Satanás. E nós queremos pedir ao Senhor um sono reparador, um sono que possa nos preparar para o dia de amanhã, para que possamos nos levantar fortalecidos para enfrentar as batalhas do dia, Senhor. Nós queremos agradecer por tudo, queremos exaltar, glorificar e bendizer o nome santo do Senhor, e todos nós numa única voz nesse momento dizermos ao Senhor: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo.